bastante gente aí na sala, o pessoal vai entrando. É, Meu nome é Alexandre Aguiar, vocês veem aí na minha tela. Eu trabalho com IKEA já faz muitos anos, desde 2002, com auditorias de sistemas de gestão ambiental, principalmente, né? E hoje, então, estou responsável por esse seminário, esse webinar, a respeito de integração de sistemas de gestão integrados, né? Em particular com algumas questões a respeito do setor automotivo, né? Junto comigo está a Renata, vocês não veem a Renata está nos bastidores, liberando as entradas das pessoas, e ela é o meu anjo da guarda se tiver algum problema, ou se alguém estiver precisando de alguma coisa e eu não vi, né? Então, ela me avisa, nós estamos em contato aqui. Então, é isso. A atividade tem previsão duração mais ou menos 1 hora. Os webinários do IKEA geralmente passam um pouquinho disso, né? Então, é isso aí. Eu vou sugerir, então, que, assim, quem não estiver falando, né? Acho que você já conhece o esquema, manter o microfone desligado. Claro que todo mundo que quiser fazer pergunta, né, pode fazer pergunta. A minha sugestão é só, eu vou parando em blocos, né? E aí, por cada bloco, eu pergunto se está tudo em ordem, tudo certo. Aí a gente tem mais um tempinho. É mais uma questão de gerenciamento de tempo, né? Às vezes, se a gente esquenta a discussão muito logo no começo, a gente acaba perdendo a noção do tempo, né? Mas é isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar já a apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Beleza. Tá todo mundo vendo a tela aí, pelo que eu estou vendo, né? Legal. Bom, então o webinar de integração de sistemas de gestão e o setor automotivo, né? Só para me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, eu já fiz outros webinars aqui no IKEA, mas eu sou engenheiro químico de formação, tenho especialização em gestão ambiental, sou mestre e doutor em saúde pública, trabalho como consultor na área de gestão ambiental e de sustentabilidade, tanto para empresas quanto para organismos financiadores. Sou auditor líder em sistemas de gestão, trabalhei principalmente com sistema de gestão ambiental e como segunda competência, segurança do trabalho. Sou professor universitário também, então, há muitos anos já, eu dou aula em cursos de pós-graduação, de MBA, e durante 8 anos eu fui professor da Uninove, pesquisador, orientador de mestrado. Sou autor de vários capítulos de livro na área de meio ambiente, de sustentabilidade, na área de resíduos, auditoria ambiental, gestão de energia. E tenho feito palestras por aí também. Esse é o meu contato e esse sou eu, né? No final, quem quiser saber para que time eu torço, vocês perguntam, tá bom? Bom, então, para que a gente está aqui hoje, né? Então, a nossa proposta é discutir o potencial e as dificuldades da integração de sistemas de gestão. Que sistema de gestão nós estamos falando? Né? Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental e sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, né? Claro que existem sistemas de gestão de outros temas, é que esses são os mais frequentes, são os mais pesquisados, o que a gente tem mais informação para compartilhar, para experiência, para discutir, né? Claro que a gente aqui, estando no IKEA, a tendência vai ser a gente trazer exemplos e questões relativas ao setor automotivo, né? Tanto as montadoras, fábricas de autopeças, serviços também. Tá? E aí, qual que é a nossa agenda, né? Quais são os blocos que eu preparei? Então, um bloco sobre um pouquinho de histórico das normas, sistema de gestão e certificação. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham no setor conhece, mas convém entender um pouquinho as mudanças, né, que favorecem ou que dificultam
a integração de sistemas de gestão. É por isso que a gente retoma esse histórico. Alguns aspectos normativos, então, o que das normas a gente sabe que ajuda ou atrapalha. Vamos falar um pouquinho de literatura, então, aí eu, como professor, pesquisador, né, sempre trago aqui para os webinars alguma coisa da literatura científica, da experiência internacional, o que está acontecendo em outros países, nos temas que eu trabalho, e hoje aqui com a integração de sistemas de gestão não é diferente. Né? E, no fim, a gente tentar conversar sobre se vale a pena integrar o sistema de gestão, né, e fazer um resumo de quais são as dificuldades, quais são os potenciais de verdade, o que é que a gente precisa fazer para dar certo. Né? Quem quer integrar um sistema de gestão, o que é que precisa fazer para dar certo. Tá? Legal. Vamos começar, então, com o histórico. Né? Primeiro, uma definição, né? Então, lembrar aqui, o que é um sistema de gestão? É um conjunto de ações, infraestrutura e pessoas voltados para a gestão de algum tema, né? E voltado para a tomada de decisões estratégicas. Né? Então, quando a gente, lá atrás, quando a gente falava de sistema de gestão, né, tinha muito uma questão de que o sistema de gestão era um conjunto de procedimentos. Né? Foi assim que a coisa foi... começou lá na versão mais antiga da ISO 9000, né? Havia um foco muito grande em padronização, em procedimentos, né? E hoje a gente sabe que não, né? Que não é só isso. O sistema de gestão não é só a documentação, né? Mas é um conjunto de ações, infraestrutura e pessoas, né? Então, inclui equipamentos. Então, se é um sistema de gestão da qualidade, os equipamentos de medição, os equipamentos de produção, temos de meio ambiente, né, todo o sistema de coleta de lixo, o equipamento de tratamento de efluentes ou de filtragem de ar, quando tem, os depósitos de resíduos, né, o sistema de água pode fazer parte. Né? O pessoal operacional treinado e conscientizado faz parte também, a gente sabe, né, quantas pessoas são importantes para que o sistema de gestão funcione. Pessoal gerencial, também treinado, obviamente, mas também bastante comprometido. Né? Já adianto que uma das coisas que a literatura fala é que para sistema de gestão ambiental, sistema de gestão em geral funcionar, né, tem que ter o compromisso do pessoal gerencial. Acho que a experiência de todo mundo mais ou menos vai nessa direção. Né? O sistema de gestão também tem estrutura, planejamento, de planejamento da empresa, planejamento e controle de rotinas, procedimentos, etc. Os três sistemas que a gente vai, né, conversar um pouquinho mais: sistema da qualidade. Então, aqui tem duas normas. Né? Tem a norma ISO 9001. Né? Nem todo mundo no setor automotivo é certificado na norma automotiva propriamente dita, né? A TF 16949, fala sobre qualidade, tem como assunto central a satisfação do cliente, né? E tenta evitar certos efeitos adversos, né? Que são os defeitos, por exemplo, os atrasos de entrega e outros problemas, né, relacionados à qualidade. Né? Em termos de meio ambiente, a norma principal é a ISO 14001, né, que trata da relação com o meio ambiente e com as partes interessadas, e tenta evitar impactos ambientais e acidentes ambientais. E, por fim, a norma de saúde e segurança, que até há pouco tempo era a OSAS 18001. Agora, a ISO, finalmente, depois de muitos anos, fez uma norma de gestão de segurança e saúde ocupacional, né, que tem como assunto central a segurança e saúde dos funcionários, dos trabalhadores, né, e tenta evitar acidentes e doenças ocupacionais. Né? Então, veja que aqui a gente começa a ver já um pouco do paralelismo e do que existe em comum entre os sistemas de gestão. Né? Bom, do ponto de vista histórico, né, a primeira norma de sistema de gestão foi a ISO 9001, né, lançada pela primeira vez em 1987, foi revisada em 1994 e pouca coisa depois foi lançada a primeira versão da ISO 14001, né, da norma de qualidade automotiva, que é a ISO TS 16949, e a norma de saúde e segurança, que não era uma norma ISO,
né? Na verdade, a ISO, na época, resolveu não fazer uma norma de saúde e segurança por motivos políticos, porque a ISO ela é predominantemente uma associação de empregadores, né? Ela não tem representantes, basicamente, dos empregados das indústrias, né? A Organização Internacional do Trabalho tinha, né, estava montando na época também um sistema de gestão voltado à segurança e saúde ocupacional, e aí a ISO não tinha experiência em trabalhar com outras partes interessadas que não fossem as próprias indústrias, né? Então, ela preferiu não fazer a norma, aí um pool de organismos certificadores de associações de normas, né, como de alguns países, né, como as ABNTs de vários países, fizeram, então, a norma OSAS 18001, muito com base na ISO 14001. Né? No ano 2000, houve uma mudança importante na ISO 9001. Né? Ela mudou um pouco o foco daquela questão da padronização para a gestão por processos, para eficiência, indicadores, etc. A ISO TS 16949 acompanhou essa mudança. A ISO 14001 e a OSA 18001 tiveram uma revisão, não foi tão drástica quanto a revisão da ISO 9000, né? E não teve essa diretriz de gestão por processos. O pessoal achava que a ISO 14001 já vinha numa pegada mais de processos. Né? Em 2008, a norma de qualidade teve outra revisão, também uma revisão um pouco menor, né? E, recentemente, todas essas normas foram revisadas, e aí uma revisão importante para adequação a uma estrutura comum. Né? Todas as normas do sistema de gestão da ISO passaram a ter uma estrutura comum, chamada estrutura de alto nível. Né? Um dos motivos, né, foi facilitar a integração. Né? Existem outros motivos para se ter uma linguagem comum, uma estrutura comum, mas um dos motivos foi facilitar exatamente a integração para empresas que, né, tivessem vários sistemas de gestão. E aí não estamos falando só de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, mas também de segurança da informação, gestão energética, segurança do produto, alimento, né? E antissuborno e outras que estão mais ou menos na mesma pegada, né? Bom, quantas empresas nós temos hoje certificadas no mundo? Aqui a gente tem os dados da última pesquisa, a ISO Survey, né? Lembrar que a ISO ela não é organismo certificador, mas ela faz uma pesquisa anualmente para saber quantos certificados existem no mundo. É o melhor dado que a gente tem. No Brasil, por exemplo, é inclusive um dado melhor do que o dado do INEP. Né? Então, aqui a gente tem, né, no mundo, cerca de 880 mil certificados válidos, 9 mil, cerca de 300 mil certificados ISO 14001. ISO 45000 aqui tem menos por dois motivos. Um, porque é um sistema de gestão que tem menos e porque a norma também é recente. Né? Então, as empresas ainda estão transicionando, né, fazendo a transição da antiga norma OSAS 18001 para a norma ISO 45001. Né? Mas todos esses assuntos aqui, então, tem normas ISO de sistema de gestão e poderiam ser integrados também. Okay? Aqui vocês veem também o número de, só voltar aqui, o número de sites certificados. Isso é porque tem muitos certificados que se referem a mais de um site, né? Você tem certificações multi-sites. Tá? Bom, esses números tendem a não aumentar muito, claro, ainda tem espaço para crescer, tem novas empresas para certificar, né? Mas a taxa de crescimento tende a ser mais devagar. Né? Acho que agora a gente já chega um pouco perto da saturação do mercado, principalmente na ISO 9000 e na 14000. Aqui no Brasil, nós temos, então, 17 mil certificados ISO 9000, 14 mil, cerca de 3 mil certificados, veja que é 1% só dos certificados que tem no mundo. Então, aqui no Brasil, talvez a gente tenha ainda espaço para crescer em termos de certificação, porque a proporção de certificados que a gente tem é muito menor do que a proporção de participação nossa na economia, no mundo, né? Então, a gente teria espaço para ter mais certificações. Né? E, em termos de
de norma de saúde e segurança, temos ainda 16, tinha, pelo menos na pesquisa ISO, 216 certificados, as empresas ainda estão em fase de transição, certo? Bom, o que se espera, então, com esses sistemas de gestão? No caso da ISO 9001, né, prover consistentemente produtos e serviços que atendam os requisitos dos clientes, né, e os requisitos regulamentares, ter oportunidade para aumentar a satisfação do cliente, abordar riscos e oportunidades associados com o contexto, né, e ter a capacidade de demonstrar a conformidade com os requisitos. Quer dizer, não basta a gente fazer tudo certo, a gente tem que ser capaz de demonstrar, né, e é disso que se trata no montante da certificação. No caso da ISO 14001, né, é a prevenção e mitigação de impactos ambientais adversos, atendimento aos requisitos legais, melhoria do desempenho ambiental, né, controle e influência na fabricação, no projeto, na fabricação, distribuição e consumo. Quer dizer, é o ciclo de vida dos produtos, né? Então, essa é uma visão um pouco mais recente. Ela já tinha nas versões antigas da norma, agora ela está mais explicitada. E evitar, finalmente, danos à imagem, melhorar a imagem das empresas, né, que são certificadas. E na saúde e segurança, então, melhorar o desempenho em segurança e saúde ocupacional, cumprir a legislação, melhorar a organização e os procedimentos, melhorar a imagem da empresa, né, conseguir envolver os empregados, são todos aspectos que a gente espera. Isso tudo é falado quando as normas operam individualmente, né? Quando a gente tem certificações individualizadas, né? A pergunta que fica é, né, quando a gente faz um sistema integrado, né, essas questões aqui, elas têm sinergia ou elas competem entre si, né? Será que melhorar o desempenho ambiental tem a ver com, né, com atender os requisitos do cliente? Será que eu trabalhando, né, com o meio ambiente com qualidade, de maneira integrada, eu consigo atender, fazer as duas coisas, né? Em termos de saúde e segurança, né? Será que eu integrar gestão de saúde e segurança, né, com gestão da qualidade, né? O que eu ganho com isso? Que empresa ganha? O que é mais difícil, né? Então, esses são todos os temas que a gente vai conversar a partir de agora. Legal? Bom, em termos de número de certificações, eu já falei um pouco do crescimento, né? Vocês podem notar que aqui, né, na ISO 9000, por exemplo, aqui o crescimento, né, diminuiu bastante. Aqui a ISO 14001, a taxa de crescimento sempre foi menor, né, mas ela também não tem crescido muito, né. No Brasil, a gente tem uma situação também mais estacionária. Eu não vi ainda o número gráfico, né, de como ficou o crescimento, que a ISO soltou recentemente os dados, ainda não tive a oportunidade de estudar com calma, né. Agora, a ISO 9000 também caiu, e aí um pouco por conta de crise, um pouco por conta também do aumento de certificações multisite, né? Isso é uma prática que foi crescendo também, né? E aí o número de certificados acabou diminuindo um pouco, porque aumentou a prática das certificações multisite, né? Bom, aqui todo mundo conhece, acho que não precisamos falar muito, né? Um dos objetivos do sistema de gestão é regularidade dos resultados, é evitar empresas serrote, né? Que os resultados são muito variáveis, né? Melhora, resolvi o problema, depois vem o problema de novo, resolve o problema, vem o problema de novo, né? Empresa serrote, e todas elas têm como base o ciclo PDCA. E a ideia é que a gente, rodando o ciclo PDCA várias vezes, a gente vai melhorando o desempenho da empresa, qualquer que seja o assunto que a gente esteja fazendo gestão. Legal? Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o primeiro bloco, só para a gente ter uma primeira visão, tá? Uniformizar um pouquinho essas informações. Vou, então, começar agora a falar um pouquinho o que diz a literatura sobre a integração de sistemas de gestão. Então, a literatura científica, os cientistas, eu me encaixo nisso aí como pesquisador, né? O tempo que eu tive na Uninove, principalmente, fazia isso e continuo fazendo pesquisa a respeito de como funciona o sistema de gestão, quais são as barreiras, quais são os fatores de sucesso, né?
E aí, assim, quando você vai na literatura e vê assim, quais são os benefícios de verdade que as empresas conseguem com os sistemas integrados de gestão, né? Então, a literatura cita, por exemplo, a otimização de recursos humanos e financeiros, né? Então, você consegue que o trabalho das pessoas renda mais, né? A redução de custos de gestão. Então, o que acontece é que na gestão integrada você evita a duplicação de esforços, né? A unificação de auditorias internas, né? Então, você integrando auditorias internas também melhora a dedicação das pessoas à auditoria, fica mais concentrada e você consegue economizar recursos, né? Melhorar o treinamento dos funcionários, né? Melhor definição de responsabilidades autoridades, redução de burocracia, né? Sistema de gestão simplificado, com menos confusão, menos redundância e menos conflitos. Será que é assim mesmo? Será que tem menos conflitos? Cumprimento de legislação mais fácil, aumento no desempenho de eficiência. Veja, melhoria na organização, melhoria na imagem, melhoria no sistema de comunicação. Veja, isso aqui não são benefícios que acontecem todos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade em todas as empresas, né? Então, cada empresa, dependendo do seu contexto, vai conseguir mais ou menos um desses benefícios, algum desses benefícios não vai conseguir, né? Então, embora as normas sejam as mesmas para todo mundo, né, os resultados são variáveis. Assim como são variáveis os resultados individuais das normas, né? Então, quem é certificado ISO 9001 sabe que tem empresa que tem certificação ISO 9001 que roda bonito, né? O sistema é bacana, e tem certificação que é aquela mais, né, de pendurar o certificado na parede, né? Na ISO 14001 a mesma coisa. Tem empresa que consegue resultado bacana, né, que ganha dinheiro, tem lucratividade. Com a ISO 14000 tem empresa que só faz aquele mínimo, assim, né? Então, isso acontece também na integração de sistemas de gestão, né? Os resultados são variáveis. Tá? Bom, e outra coisa que o pessoal pesquisa é o que é difícil na integração de sistema de gestão, né? Quais são as barreiras? O que é que atrapalha as empresas na hora de fazer a integração de sistemas de gestão, né? Uma das questões que a literatura fala é a questão da harmonização insuficiente entre os requisitos, né? E esse foi um dos motivos, quer dizer, veja, isso é a literatura que já tem 10, 15 anos, né? A estrutura de alto nível que foi colocada agora é super recente. Então, a gente não tem pesquisa ainda para saber se isso está ajudando de verdade. Mas esse sempre foi um dos problemas apontados, né? Por exemplo, se você pensar no setor automotivo, né, você tem requisitos, por exemplo, de gerenciamento de projetos, de lançamento de produto, né, o APQP, o PIPAP, que são muito específicos, né? A norma automotiva, por conta dos requisitos dos clientes, acaba ficando muito prescritiva, né? E na ISO 14001 e na OSA, na ISO 45001, que é de saúde e segurança, você tem mais flexibilidade para mexer com isso, né? Então, às vezes, as coisas acabam trombando, né, na harmonização dos requisitos, né? E essa parte de gerenciamento de projetos, de mudanças, por exemplo, é só uma das coisas, né? Você tem ainda questão de tratamento de não conformidade, tratamento de calibração, são coisas diferentes, né? Um dos problemas que é muito frequente é a questão das gerências diferentes para cada assunto. Então, você tem o gerente de qualidade, gerente de meio ambiente, gerente de saúde e segurança, e aí você não tem o gerente de saúde e segurança, mas você tem o gerente de recursos humanos, que é quem responde por saúde e segurança, você tem o gerente de engenharia, que responde para o meio ambiente, você tem um gerente de qualidade, né? E aí você tem gerências diferentes, e isso pode dar um problema político. A questão é, quem é que manda no sistema integrado? Né? E veja, isso é uma coisa que não tem norma que resolva, né? Então, essa questão, por exemplo, da estrutura de alto nível, de ter facilitado o texto da norma, ficar mais parecido para ajudar e tal, né? Não necessariamente isso ajuda, né? Eu lembro sempre que tem um cliente que, teoricamente, o sistema de gestão dele era integrado,
Aí eu perguntei para ele, fui auditar, perguntei, bom, vamos ver então a auditoria interna, né? Qual que você quer ver primeiro? A de meio ambiente ou a de saúde e segurança? Não, espera aí, mas não é integrado? Né? Então, mas porque eram gerências diferentes para cada assunto. Tá? Falta de recursos humanos, quantidade e qualificação, né? Falta de colaboração entre as áreas, departamentos, né? Então, aí, por exemplo, a gente fala assim, pode ter sinergia, porque reduzir defeito também é reduzir resíduo. Portanto, tem sinergia, né? Só que, às vezes, a qualificação, por exemplo, de um fornecedor, né? Se ele está com um problema com a CETESB, está sem a licença ambiental, né? Talvez a gestão ambiental fale, olha, o que nós vamos fazer com esse cara que não tem licença ambiental, né? E o pessoal da qualidade, por exemplo, é o fornecedor com qualidade mais barato que tem, né? Então, pode acontecer conflitos entre as áreas, né? Eu tive um aluno que fez uma pesquisa sobre sistema integrado de gestão e uma das conclusões importantes que ele chegou é que a área de recursos humanos era a que menos colaborava. Então, quando você perguntava para as pessoas, né, da empresa, quais são as áreas com quem você tem mais colaboração no sistema de gestão? Colabora com a qualidade, com a área comercial, né, com a engenharia e tal, né? E a que menos apareceu foi recursos humanos, né? Então, veja, né? Então, isso foi um exemplo. Não quer dizer que a área de recursos humanos é sempre que atrapalha mais, pelo contrário, né? Normalmente ajuda, né? Mas você sempre tem diferenças no nível de colaboração entre as áreas, né? Falta de tempo para investir na integração, porque muitas vezes as empresas implantam as normas separadas, aí para integrar é mais um esforço, né? Que vai comer um tempo, que vai comer um esforço, né? Então, falta de recursos limitados, né? Finanças, tecnologia, isso é uma coisa meio genérica, aparece na literatura, né? Eu nunca vi uma empresa que deixou de fazer sistema integrado de gestão por falta de tecnologia, nem por falta de dinheiro, até porque a integração do sistema normalmente é uma coisa que não exige equipamento, né? A literatura também cita uma coisa de falta de apoio de organismos certificadores, né? Aí o que acontece, assim, a minha experiência como consultor e como auditor, né? Às vezes pega um pouco na questão da qualificação dos auditores, porque a qualificação dos auditores está ficando cada vez mais rigorosa, né? E aí você acaba tendo dificuldade para qualificar o auditor, por exemplo, para um setor ou para uma determinada norma, né? E, em particular, no setor automotivo, isso é importante, porque a qualificação dos auditores para a qualidade automotiva, né, ela tem um esquema, né, um pouco separado da qualificação para ISO 9014-45. Né? São acreditações diferentes, que é a IATF e o IAF. Né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo dificuldade por conta das auditorias. Inclusive, um certificado normalmente os certificados, quando são emitidos, não são emitidos integrados, né? E falta de competência de consultor, né? Eu, quando li isso, falei, caramba, né? Tá faltando competência de consultor no mercado? Bom, espero que isso não se refira a mim, né? Porque eu, como consultor, espero que já trabalhei com o sistema integrado, espero que meus clientes sejam satisfeitos, né? Bom, algumas dessas coisas, dessas dificuldades, talvez sejam um pouco antigas, né? Porque a literatura, né, consegue analisar o histórico das coisas, né? Como a gente teve uma mudança importante agora, né, em termos do texto das normas e do conteúdo também, porque as normas, né, agora tem, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Tem novos conteúdos, né? Isso talvez, né, facilite ou dificulte em relação ao que se tinha como dificuldades, né? Queria que vocês pensassem um pouco para daqui a pouco que a gente vai conversar, pense um pouquinho como é que é na empresa de vocês, né? Se essas barreiras, se essas dificuldades existem ou não existem, né? Qual a experiência de vocês em relação a isso? Tá? Bom, e para dar certo, para fazer dar certo, o que a literatura fala que a gente precisa fazer, ou que a gente precisa ter, né, para fazer dar certo a integração de sistema de gestão? Né? Compromisso da alta administração, isso aí acho que, né, mais ou menos todo mundo conhece, acho que a importância disso, ninguém duvida.
né? A questão da gestão de recursos humanos, gestão das pessoas, né? Essa coisa de colaboração entre as áreas já aparece normalmente nos sistemas de gestão quando as normas são gerenciadas separadamente, né? Quando integra, fica mais importante ainda, né? Por exemplo, por conta da questão de metas, né? Eu falei, por exemplo, aquela questão da meta de compras, vai ser custo, meta de meio ambiente, ter os fornecedores bons em termos ambientais, né? Que medida isso se conversa, né? Então, você precisa que as pessoas estejam conversando e negociando para que isso fique azeitado. Envolvimento e empoderamento dos empregados é um dos fatores-chave do sucesso também, né? Que a auto-administração não consegue controlar tudo, né? As ligações entre as normas acabam gerando complexidade. Né? A questão da mudança organizacional, quer dizer, a organização tem que ter essa disposição para a mudança, né? E o foco em melhoria contínua, que é uma das três, que é um pilar dessas três normas, né? E, por fim, a questão dos requisitos dos clientes, né? Porque quando o cliente pede, exige as três normas, né, você tem o mesmo motivo para fazer tudo, né? E às vezes acontece que, por exemplo, o cliente pediu a ISO 9000, mas a ISO 14001 não é o cliente que pediu, mas é a corporação que mandou fazer, né? Aí você tem motivos diferentes para fazer as coisas, às vezes também fica mais difícil de integrar, né? Bom, isso aqui um dos artigos, né, fala disso, né? Tem outros autores que falam, por exemplo, que o sucesso também é afetado, o sucesso da integração de sistema de gestão é afetado pela percepção da auto-administração sobre o nível de integração atingido. Quer dizer, o quanto que a diretoria enxerga se essa integração acontece de verdade, quanto de ajuda ela traz, quanto de problema ela traz, né? Quanto de dificuldade, né? Quanto de benefício. Então, se a diretoria perceber bem isso, ela vai conseguir gerenciar e alavancar o sucesso, né? Agora, às vezes, a diretoria se afasta um pouco, né, dessa questão da integração dos sistemas, e se ela se afasta disso, né, a integração acaba tendo menos força, né? E isso depende também de um treinamento. Quer dizer, é preciso dar à auto-administração um treinamento sobre a integração do sistema de gestão, sobre o que dá, sobre o que não dá, quais são as dificuldades, né, o que pode dar de problema, que é exatamente para eles poderem ajudar depois. Okay? E que esse treinamento não fique restrito à documentação, mas que se fale, por exemplo, da questão dos conflitos, né? Conflito entre áreas, conflito entre metas, conflito entre procedimentos, né? Questões de qualificação de funcionário. Por exemplo, às vezes você vai falar, quem é que vai auditar o fornecedor? Vai auditar né, o técnico da qualidade, né? Tá, mas ele consegue ver meio ambiente também? Né? Poxa, se ele entende, né, que tem essas questões de treinamento, por exemplo, ele pode ajudar o pessoal de recursos humanos, né, a dar mais competência para que as pessoas possam ampliar o seu leque de atuação, né? Eu já falei um pouquinho aqui também do motivo da integração, né? E uma coisa que, surpreendentemente, a literatura diz que não afeta a integração do sistema é o nível de dificuldade. Quer dizer, mesmo que for difícil integrar, né? Se a empresa tem um bom motivo, se a auto-administração está envolvida, isso vai ajudar a que a integração ocorra, né? Bom, outros temas importantes, a questão da auditoria, né, se integrada ou não, né, tanto a interna quanto a externa, né? Os níveis de integração, quer dizer, eu integro o quê? Só os procedimentos, documentos? Ou as funções são integradas também? Aquilo que eu falei, né? Né, a mesma função que vai auditar o fornecedor, audita qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, né? Ou é uma coisa que a gente precisa de 3 pessoas, né? As estratégias de integração, né? Quer dizer, sequência, modelos, né? Eu implanto primeiro a ISO 9000, depois a 14, depois a 45001, ou implanto as 3 juntas? Eu já vi empresa que implantou as 3 juntas, foi uma estratégia, né? As práticas de integração, né? O quanto você consegue efetivamente incluir na qualidade uma questão de sustentabilidade,
o que você consegue incluir no projeto do processo, a segurança do funcionário, né? E questões específicas setoriais, né? No setor automotivo, né? Já falei um pouquinho das ferramentas de gestão específicas, então, 8D, APQP, PIPAP, auditoria de processo, né? O peso de cada tema, né? E aqui no setor automotivo a gente tem muita variedade, né? Porque uma coisa é o de meio ambiente, saúde e segurança, para tratamento térmico, ou para galvânica, ou para estamparia. Outra coisa é para falar para injeção de plástico, ou para montagem, né? Ou para costura de forro de banco, né? De capa de banco. Então, são questões ambientais, de qualidade, saúde e segurança muito diferentes, né? Então, você pode ter um peso diferente de cada assunto, né, para cada empresa, né? Legal? Bom, daqui a pouco vamos falar da norma. Alguém tem algum comentário para fazer? O Manuel acabou de colocar um comentário aqui no chat, né, que se for integrar a 14.000 e a 45.000 com a IATF vai morrer de overdose de requisitos, porque as empresas vão acrescentar requisitos específicos automotivos para 14.001 e para 45.001. Pois é, veja, já existem alguns, né? Eu vou falar, né? Eu vou até adiantar um assunto aqui. Vocês conhecem o IMDS, né? IMDS é aquele banco de dados, aquele sistema de informações sobre a composição das peças, né? Você sabe qual é a origem do IMDS? A origem do IMDS é uma legislação europeia a respeito dos resíduos do carro no fim da vida útil dele, né? Porque lá na Europa, as empresas têm obrigações quanto à reciclabilidade do carro e quanto aos limites para a presença de substâncias tóxicas e problemáticas para o meio ambiente, como metais pesados, por exemplo, né? E para fazer o balanço material do carro, né, para juntar o chumbo que vem de cada componente, o chumbo que vem no plástico, com o chumbo que vem no contrapeso da porta, da maçaneta, com o chumbo que vem na tinta, com o chumbo que vem... Né, ele precisa fazer essa conta, né, para saber, o fabricante do carro, como é que ele está em relação à legislação, né, se ele está cumprindo ou não, né, as questões de substâncias tóxicas e as questões de reciclabilidade, né? Então, isso já é um requisito ambiental, né? Embora muita gente não saiba, né? Isso é um requisito ambiental, sim. Isso é auditável na ISO 14001 como outro requisito subscrito, o requisito ambiental do cliente, né? Mas é uma questão, né? Eu não diria que a questão é a gente acrescentar acrescentar requisitos à norma IATF. A questão é como a gente faz para integrar as normas como elas são, né? A IATF tem lá o foco dela em clientes e tem os requisitos específicos. Agora, por exemplo, um PIPAP e um APQP, eu posso colocar revisões de projeto com questões de meio ambiente e de saúde e segurança. Não posso? Né? Então, como é que eu adapto isso? Né? Agora, eu sei que, às vezes, o cliente tem lá o formulário dele, ele quer que você preencha o formulário dele não tem meio ambiente, como faz? Né? Então, são questões. Né? Um desvio de engenharia. Um desvio de engenharia pode ser um desvio de segurança também. Né? Então, veja, você tem como você encontrar os pontos de conexão. Né? A questão é que, às vezes, né, a norma do cliente vai ser tão específica que vai dificultar essa integração. Vamos ver, quem mais? Bom, no chat era isso. Né? Mais alguém tem algum comentário? Abrir uma ou duas perguntas, um ou dois comentários. Mais alguém tem? Por enquanto, não. Legal. Vou seguir por aqui, então. O Adão já está dizendo que a ISO 14001 já é requisito das montadoras. Outro tipo de requisito que alguns clientes têm, né, é a questão de lista negra de produtos. Né? Você tem uma coisa que bate um pouquinho, que é mais responsabilidade social, às vezes, mas, por exemplo, minerais de conflito. Né? Muitas multinacionais hoje têm questões relacionadas a minerais de conflito. Você não pode, por exemplo, comprar minério de ferro que venha de uma zona de conflito, um aço com nióbio que venha de uma região de conflito. Né? Então, você tem essas questões que batem um pouco. Né?
se o conflito for ambiental, isso pode entrar numa ISO 14001, porque você tem que pensar no ciclo de vida do produto. Então, você tem que pensar também, né, o quanto você conseguir influenciar, né, desde a extração da matéria-prima. Né? E se o conflito for em relação às condições de trabalho, por exemplo, né, isso pode também bater numa ISO 45001. Né? Então, vamos lá. Né? Então, já falamos um pouquinho, vamos ver o que eu tinha planejado aqui. Então, a estrutura padronizada de alto nível, né, que está em todas as normas de sistema de gestão da ISO, né, ela tem esses 10 tópicos obrigatórios. Uma parte desses tópicos tem subtópicos que são textos padronizados, né, na parte, né, de alta administração, de gerenciamento de riscos. Né? Os textos são muito parecidos, né? Às vezes você só troca o tema, né, de qualidade para o meio ambiente, para segurança e saúde ocupacional. E todas elas têm uma estrutura, né, que tem como centro, né, que tem uma coisa que é um pouco novidade, que é a questão do contexto da organização. Né? O contexto da organização tem... Então, é importante que o sistema de gestão tenha como uma das bases, né, enxergar o ambiente em que a empresa opera, e esse ambiente inclui tanto o ambiente econômico, como o ambiente físico, no caso da ISO 14001, né? O ambiente político, também no caso das 3 normas, é importante saber, o ambiente legislativo. Né? Então, são coisas que tem que entrar nessa compreensão do contexto. Né? Entender as necessidades, expectativas, né, das partes interessadas, no caso da qualidade, principalmente o cliente. Né? Tem no centro a liderança, né? Então, aí o papel da auto-administração, a política de qualidade, a política ambiental, a política de segurança e saúde, e depois uma estrutura de PDCA, né? Em que eu tenho um planejamento. Né? Nesse planejamento, um dos destaques é a questão da visão de riscos, né, e oportunidades, que é uma coisa que entrou nas 3 normas. O suporte e operação, que aí entra toda a parte de projeto, de produto, projeto de processo, controles operacionais, né, parte de treinamento, plano de emergência, documentação. Tudo isso vai entrar nessa parte de suporte e operação. Né? E aí, por exemplo, quando você fala de ISO 14001, né, e OSAS, né, a parte operacional é uma parte mais genérica. Né? Já na parte, na qualidade, você tem um texto bem mais longo nesse pedaço, né, com várias etapas, né, entradas de projeto, saída de projeto, né, especificações de processo, parte de compras. Né? Na parte da 14001, né, aqui entra muito uma das coisas que faz muita diferença é a questão da visão de ciclo de vida de produto. Né? Então, essa questão que já tinha antes, na versão antiga da norma, que agora ficou bem explícito, que eu preciso resolver não só os problemas ambientais do muro para dentro da minha fábrica, mas eu preciso saber o que está acontecendo do muro para fora, e o que é que eu posso influenciar, tanto os meus fornecedores, quanto os meus clientes, né? E os meus prestadores de serviço na entrega, etc. Uma coisa bem mais forte. E na parte de saúde e segurança, uma das coisas que eu queria destacar é a parte de representação e consulta aos funcionários. Isso ficou espalhado na norma inteira. Isso era um tópico só na norma anterior. Agora, tá, o tempo todo fala, e você tem que consultar os funcionários, e você tem que ver o que os funcionários pensam do assunto. Isso ficou uma coisa bem forte. Foi um reforço bem importante, né? Para o bem ou para o mal, porque dá trabalho de fazer, né? Mas também tem o potencial de trazer para uma gestão mais moderna. Né? Questão de avaliação de desempenho e melhoria. Então, aqui é o PDCA. Né? Na parte de riscos, lembrar da norma ISO 31000, né? Que é sempre uma referência. Né? E gestão de riscos, não é à toa que tem uma norma para isso. Né? Tem algumas coisas que são iguais. Posso estar gerenciando risco de qualidade, risco de meio ambiente, risco de saúde e segurança, risco de seguro, risco de empréstimo, né?
todos esses riscos, né, podem ser tratados mais ou menos na mesma sequência. Né? Então, aspectos comuns, abordagem de risco, participação da auto-administração, a gestão de competência, de controle de documentos, auditorias. Né? Então, esses são aspectos comuns, coisas que, né, tem todas as normas e são coisas mais, teoricamente, mais fáceis de a gente integrar. Né? Então, essas são as coisas que a estrutura normativa ajuda. Né? Então, são coisas que a norma é muito igual, então acaba que fica fácil de integrar. Agora vem as diferenças. Né? Então, a IATF, a ISO 9000, tem requisitos bem mais detalhados para a operação, né? Por conta dos processos de planejamento, produção e controle. Né? Meios de medição rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais, coisa que na ISO 14001 e na OSAS não tem esse requisito tão específico, embora seja uma prática sempre que possível. A IATF tem métodos e ferramentas prescritivos em relação a requisitos do cliente, em relação a auditorias e qualificação de auditores, questões de análise de risco, por exemplo, o FEMEA, né, que é uma ferramenta prescrita, né, para qualidade, né? Pode ser usado para meio ambiente e saúde e segurança? Pode, a gente só precisa adaptar as escalas, é que a escala existente, né, que é usada na qualidade, é muito a escala de qualidade. Né? Questões de medição e critérios para o laboratório também são bem mais pesados na qualidade do que em meio ambiente e saúde e segurança. No caso da 14001, a questão do pensamento do ciclo de vida do produto, então eu tenho que pensar meu fornecedor, e às vezes o fornecedor do fornecedor, tem que pensar de onde vêm as minhas matérias-primas, comunicação com partes interessadas externas, né, não só os clientes, mas a questão de comunicar-se com vizinhos, com a legislação, com órgãos públicos, né, com jornalista, com ONGs ambientalistas, tem que comunicar com todo esse pessoal. Né. A questão o tema, que é ambiental, obviamente, é a questão da legislação. Né? Na qualidade, isso depende do produto. Tem produto que tem legislação, tem produto que não tem. Em meio ambiente, a legislação é uma questão muito forte. Né? Tanto que muitos consultores criaram monstros de bancos de dados a respeito da legislação, às vezes desnecessariamente. Eu sou a favor de uma coisa, uma visão muito mais prática disso. Né? Na OSAS, essa questão da participação e consulta aos funcionários é uma particularidade que é importantíssima. Também a legislação pesa muito. Né? Se bem que a legislação de saúde e segurança aqui no Brasil, ela está tendendo, né, de acordo com as diretrizes que o governo atual tem tomado, né, a ser menos prescritiva e mais de gestão. Tem mais uma cara aqui eu tenho um erro no meu slide, que está USAS, né, na verdade, efeito copia e cola, né, que é a ISO 45001. Então, a nossa legislação está tendendo a uma coisa mais de sistema de gestão, que favorece a implantação do sistema de gestão, mas algumas coisas ainda vão ser bastante prescritivas. Né? E você tem a questão da hierarquia de controle, né? Que é a hierarquia de eliminar o risco, né? Depois minimizar o risco, depois gerenciar o risco por meio físico, por meio de sistema de administração, então, por último, equipamentos de proteção individual, né? Que é uma hierarquia que não tem nas outras normas. Né? Bom, setor automotivo, já falei um pouquinho do IMDS, não preciso falar de novo. Tá? Gestão de produtos não conforme também tem aspectos bem específicos no setor automotivo. Né? E aí tem um ponto de contato interessante com a ISO 14001, por quê? Porque a IATF pede que você tenha cuidados para garantir a destruição, descaracterização de produtos para que ele não seja vendido no mercado secundário. Né? Então, a peça com defeito, você destrói de jeito a que ela não possa ser usada no mercado secundário. Né? Isso é resíduo. Né? Então, isso vai tocar na ISO 14000. Bom, quem é o cara que faz esse serviço? Para onde ele leva? O que ele faz com o material? Se ele recicla, se ele enterra, se ele incinera. Né?
Então, são assuntos que vão tocar, né, um ao outro. Né? O FEMEA, já falei também, né, por exemplo, é um dos métodos, né, mais prescritivos, né, mas ele poderia incluir riscos ambientais. Né? O FEMEA de processo, por exemplo, pode incluir, por exemplo, questão de vazamento, né, a questão de a geração de resíduos como um dos efeitos das falhas. Quer dizer, né, a falha no equipamento, né, pode gerar uma peça com defeito que vai virar um resíduo. Então esse é um dos efeitos que pode ser colocado, né? Com a sua gravidade, com a sua variação diferente. Uma coisa que é crítica para a qualidade, de repente, para o meio ambiente, nem é tão crítico assim, né? Deixa eu só fazer isso para dar o foco aqui na minha câmera. Opa, melhorou o foco. Então, é isso, né? A gente tem que ficar atento, né, a essas diferenças que, às vezes, podem virar sinergias. Legal? Muito bem. Mais alguma questão? Alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A ISO 45001 também já é requisito na BMW, igual vai ser para outras montadoras, né? A gente sempre fica pensando assim, né? Por que as montadoras começam a exigir essas coisas, né? Então, eu sempre penso assim, né? Qual é o rolo que pode dar para a montadora se ela, por exemplo, compra peça de alguém que joga resíduo onde não deve, né? O logo da montadora, às vezes, já está na peça, né? Então, às vezes, o fornecedor já fabrica a peça com o logo, já está lá no molde, né? Então, se ele fizer uma bobagem com aquilo, o primeiro nome que aparece é o da montadora. Isso já aconteceu com a Fiat, por exemplo, né? Lá acho que foi 2001, né? Então, teve um fornecedor que jogou um resíduo num aterro que não devia, o Greenpeace apareceu lá, e o primeiro nome que apareceu foi da Fiat, até ela explicar que não era dela, que era do fornecedor e tal, né? Então, tem esse tipo de coisa. E com saúde e segurança, pode acontecer também, né? Pode acontecer de morrer um terceiro dentro da fábrica. E aí, como faz? Né? Morre um funcionário. E aí, isso tem reflexo no preço das ações, isso tem reflexo em financiamento. Hoje em dia, existe todo um sistema dos bancos, né? Existe um negócio chamado princípios do Equador. Né? Todo financiamento acima de um determinado valor, o banco é obrigado isso é uma coisa voluntária, mas muitos bancos, por exemplo, do Brasil, Itaú é signatário, Bradesco é signatário, né? Eles têm que exigir do tomador de empréstimo um estudo socioambiental, né, para identificar os riscos, né? Uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, já aconteceu com o BNDES. O BNDES financiou uma obra de uma ferrovia, uma rodovia, uma coisa assim, passava no meio de uma área indígena. Os índios foram lá, pararam a obra por 2 anos, que ninguém tinha conversado com eles, que aquele negócio ia passar lá na área deles. E aí? Né? O que acontece é que o banco, nesse caso, né, ele não vai receber. Fica 2 anos, projeto parado, sem receber o dinheiro de volta. Né? Então, na medida que essas normas começam a ser exigidas, e aí você vai ter já a norma de suborno, você tem a gestão energética, né, que tem a ver também com a questão das mudanças climáticas. Né? Então, aí você tem um monte de normas, e a tendência, né, é que as empresas tenham que atender mais do que uma. Não é só a qualidade, meio ambiente, aí vai entrar a saúde e segurança, e vai entrar o antissuborno, e vai entrar a segurança da informação. Agora, com o trabalho remoto, como faz? Né? Você está trabalhando lá no projeto uma peça para um carro novo. O engenheiro está trabalhando na casa dele. Se vaza o desenho, né? Se entra um hacker lá e faz vazar o desenho, né? Segurança da informação. Então, essas questões vão surgir ainda. Tá? Temos mais coisas no chat aqui, ó.
Como as empresas no segundo nível da cadeia automotiva estão se adequando à exigência 9.000, 14.001 e a ATS? Bom, aí eu vou pedir para, no final, as pessoas que que estão aí no mercado automotivo, porque eu sou consultor, sou professor, né? Mas aí eu prefiro que as pessoas que tenham experiência para dividir falem com a gente, tá bom? E aí o Edgar está falando que a justiça também vai atrás de quem tem recursos para pagar uma multa, fora a interpretação da responsabilidade solidária. Então, no caso de segurança de produto, acho que isso vocês do mercado automotivo estão mais acostumados, né? Com a questão da segurança de produto, a responsabilidade solidária em relação ao consumidor, etc. Mas em meio ambiente, em saúde e segurança, tem isso também, né? Às vezes o prestador de serviço é uma empresa pequena, que não tem como pagar as coisas, né? E a Justiça do Trabalho vai em cima do contratante, do terceirizado, por exemplo. É isso aí. Bom, em função de tudo isso, e aí, afinal, vale a pena integrar sistema de gestão ou não? Né? Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui. Ixi, 6 horas já. Vou terminar rapidinho isso aqui. Primeira pergunta que eu preciso fazer: por que eu quero integrar? Eu quero integrar porque o cliente mandou, eu quero integrar porque eu acredito que eu vou ganhar dinheiro com isso, eu quero integrar porque eu acredito que isso vai ser mais fácil, eu quero integrar porque a matriz mandou e eu ainda não entendi por quê. Né? Então, se vale a pena integrar ou não, eu tenho que ter um bom motivo. Né? Em que medida os assuntos são importantes? Né? Será que eles têm uma importância comparável para integrar? Né? Ou será que exatamente porque eles têm níveis diferentes? Por exemplo, para mim, meio ambiente é menos importante, saúde e segurança é mais importante, então eu consigo juntar e fazer encaixar as peças? Né? Em que medida os aspectos políticos entre gerentes são fortes? Né? Quer dizer, não adianta eu querer integrar se o gerente da qualidade vai ficar brigando com o gerente do meio ambiente, porque ele é o que manda no sistema de gestão. Ou tem um acordo, e um manda e pronto, né? Ou não integra. Né? Ou tem uma gestão compartilhada, um conselho de gestão, sei lá. Né? Mas isso é uma questão que sempre vai aparecer. Quem é que manda, afinal dos contos, no sistema integrado? Né? Em que medida a cultura da organização ajuda? Né? Então, tem organização que é uma coisa assim, ado, cada um no seu quadrado. Segurança é problema técnico de segurança. Né? Vai ficar difícil de integrar o sistema. Né? Se eu não puder, por exemplo, se eu não tiver flexibilidade para num APQP ter uma hora que eu vou parar lá para pensar na questão de segurança e na questão de meio ambiente. Né? Se o cara da qualidade falar assim, olha, quero saber desse negócio não sei se vocês resolvam aí, né? Veja, é uma questão política isso, né? Política interna da empresa. Em que medida a alta administração está preparada para ajudar? Né? Então, digo, treinar a alta administração nas questões de integração. Chama o consultor, né? É 1 hora, 2 horas, ou pega o gerente da qualidade, gerente de meio ambiente, né? Pega 1 hora, 2 horas de treinamento, assim, uma reunião, um workshop, né? Mostra para ele o que significa de verdade essa integração. E claro, que integrar 3 sistemas é mais difícil que integrar 2. Integrar meio ambiente, saúde e segurança, né, meio ambiente, saúde e segurança é uma coisa. Integrar meio ambiente, qualidade é uma coisa. Integrar os 3, né, é um passo à frente. Né? Bom, os benefícios a gente já falou um pouco deles, mas assim, geralmente tem melhoria na eficiência operacional. Tá? Melhoria na comunicação, não, Alexandre, de novo, erro de citação. Melhor comunicação interna. Né? A comunicação é aquela coisa do Tostines, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? O sistema funciona porque a comunicação já existe ou o fato de você integrar o sistema facilitou a comunicação? Né? Então, eu sempre fico com essa pergunta, embora na literatura isso apareça. Né? Agilidade na tomada de decisões, melhoria na qualidade de produtos e serviços, né? Melhoria na confiabilidade dos produtos, né? Benefícios menos percebidos, retenção de clientes, então o cliente normalmente não está muito aí, se você integra sistema, se não integra. Né? Flexibilidade também não foi percebida, talvez até o contrário, né? Porque quando você tem as 3 normas no mesmo processo, seja compra, seja engenharia, seja recursos humanos, né?
você dá uma travadinha a mais. Redução de lead time também não foi percebida, e redução de custos com a integração também não. Talvez o custo da auditoria, mas isso é uma coisa tão pequena em relação ao resto, né? Em outros países, veja, né? Por exemplo, uma pesquisa na Romênia disse que a integração do sistema de gestão deu resultado financeiro, né? E quanto mais complexo o sistema, maior o resultado, quer dizer, quanto mais normas integradas, por exemplo, maior o resultado. A questão na China, né? Houve diminuição da burocracia, custos de gestão diminuídos, menor complexidade de gestão interna, processo de certificação simplificado, facilita a melhoria contínua, né? Na Irlanda, se percebeu que empresas com sistemas integrados têm melhor desempenho ambiental, têm melhor desempenho de saúde e segurança, mas não deu melhor desempenho na qualidade. Por que será? Né? E veja, agora, esses resultados são muito variáveis também. Né? Não é porque esses resultados no resto do mundo estão assim que no Brasil vai ser também. Claro que a gente tem que se inspirar nesses resultados para pensar aqui os nossos resultados, né? Os nossos, se vale a pena ou não. Né? Vamos lá. Está travando o meu PowerPoint aqui. Esse é um mau sinal. Bom, alguns aspectos importantes, né? Só para a gente... Estratégia. Né? Vale a pena implementar sequencialmente, uma norma depois da outra, ou vale a pena implementar simultaneamente? Historicamente, a maioria implementa, né, em sequência e vai integrando conforme vai implementando. Integrar 2 ou 3 sistemas é uma decisão estratégica também. Né? Depende sempre... As pessoas perguntam, e aí, vale a pena integrar 2 sistemas ou vale a pena integrar 3? Né? Eu volto sempre naquelas perguntas. Né? Por que quer integrar? Né? Qual é a facilidade que eu tenho em termos de política interna da empresa? Qual é a cultura da empresa? Como é que a alta administração está se envolvendo nisso? Né? Só tem como responder se vale a pena ou não se responder aquelas perguntas. Né? O nível de integração, o quanto vale a pena integrar? Vale a pena ter um sistema totalmente integrado? Ou vale a pena ter um sistema parcialmente integrado? Em algumas coisas eu integro, outras não. Né? Eu integro treinamento pessoal, eu integro compras, mas não integro engenharia e não integro auditorias. Né? Ou será que eu quero ter um sistema falsamente integrado? O sistema falsamente integrado é aquele que tem um procedimento de compra só, mas que tem 3 procedimentos separados. Procedimento de, né? O documento é um só, mas tem um pedaço que é compras por parte de saúde e segurança, um pedaço que é compra do meio ambiente, um pedaço que é compra de qualidade. Né? E são 3 pessoas que fazem as tarefas diferentes, mas está tudo num documento só. Né? Em que sistema, em que sentido isso é integrado? Isso é bem pouco integrado. Né? A metodologia de integração, que metodologias, né, eu vou usar para integrar? Então, por exemplo, metodologia de indicadores, metodologia de solução de problemas, vão ser pontos de integração, né? Porque se eu uso a mesma metodologia, por exemplo, para tratar não conformidades, né, isso é um ponto de interação forte, isso acaba gerando uma cultura de integração. Ajuda. Auditoria, vou integrar a auditoria interna? Vou integrar a auditoria externa? Como é que eu tenho? Que condição eu tenho de qualificar os meus auditores internos nos 2 ou 3 temas? Né? E que condição o meu organismo certificador tem de ter auditores para as 3 normas? Né? A questão da gestão de conflitos. Né? Eu preciso pensar se vale a pena integrar ou não, né? Se eu vou conseguir que as metas sejam convergentes. Né? Se eu vou ter procedimentos conflitantes. Né? Ou se eu vou ter conflitos de auditoria, ou se tem valores conflitantes da empresa. Pode ser que a empresa tenha valores que se aplicam a um domínio que não se aplicam a outro. Né? Então, talvez aí não vale a pena integrar. Né? E tem a questão da aversão à incerteza. Né? Toda integração de sistema vai trazer algum tipo de incerteza.
né, se vai dar certo ou não, porque tem problemas que você não consegue enxergar antes de implementar, né? E o que é que regula essa aversão à incerteza se vai dar certo ou não? E isso vale um pouco para qualquer implementação de sistema de gestão, né? Então, ó, a distância do poder, né? Então, quanto mais distante eu estou do poder, menos eu consigo avaliar se vai dar certo ou não, né? Então, se eu estou dando a minha... os técnicos talvez achem que não vale a pena integrar, porque eles estão longe do centro de decisão, né? A questão do coletivismo, né? O quanto isso está na cultura da empresa, né? Trabalhar em grupo, pertencer, vestir a camisa, né? O quanto que a cultura da empresa está voltada para o futuro e não para o presente, né? Se ela está voltada mais para o futuro, eu aceito uma incerteza de que, olha, eu vou fazer um esforço de integração, em alguns momentos vai ter um problema, mas eu vou ser capaz de resolver esses problemas, né? A questão da igualdade de gênero, você pode ter questões de gênero na aversão à incerteza, na integração de sistemas, né? A questão da assertividade, quer dizer, como que as pessoas resolvem conflitos, né? Objetividade ou agressividade, né? E claro que uma administração mais humanista facilita também a integração, tá? Qual é o problema quando a gente tem essa incerteza e essa aversão à incerteza presente na hora de integrar sistemas de gestão? A aversão à incerteza gera burocracia. Se eu não confio, se eu tenho incerteza quanto a que as outras áreas vão fazer a parte delas, isso não vai atrapalhar o meu trabalho, né? Isso gera burocracia, porque a burocracia é uma muleta, né? Para essa 500 assinaturas, 500 checklists, 500 reuniões, 500 relatórios, né? Então, isso, quanto mais incerteza eu tenho, mais eu encho o meu sistema de burocracia. E a versão incerteza inibe a inovação. Então, às vezes, você quer fazer um negócio diferente, uma coisa bacana, que integra, que junta as coisas, que gera sinergia, né? Quando você tem incerteza, você acaba inibindo a inovação, né? Isso também, essa questão da aversão à incerteza atrapalha, então, a integração de sistemas, né? Padronização de requisitos, né? Aqui também, de novo tem... Ai, Alexandre, cheio de erro aqui. Bom, padrões, então, veja, quanto mais eu conseguir aproximar os padrões, mais vale a pena integrar, né? Então, quanto mais eu conseguir fazer, por exemplo, treinamento padronizado, tem integração. Na integração, eu consigo tratar os três sistemas. Treinamento no local de trabalho, eu consigo tratar os três sistemas, os três assuntos, né? O checklist de início de turno, né? Ele consegue ver qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, né? Então, quanto mais eu conseguir esses padrões unificar, é melhor, né? E aí, assim, né, as regras funcionam, os procedimentos funcionam, né, os procedimentos que eu tenho são bons. Se os procedimentos, por exemplo, já são ruins e já não funcionam, eu já tenho um monte de não conformidade por causa do procedimento ruim, o fato de integrar talvez seja uma oportunidade para resolver o problema. Mas uma idiotice, por exemplo, né, eu costumo dizer o seguinte, uma idiotice não deixa de ser uma idiotice só porque ela foi informatizada, né? Então, um procedimento ruim que é feito na mão, não é porque ele vai ser informatizado que ele vai virar bom. Porque se ele for um procedimento idiota, ele vai continuar sendo idiota, né? Uma idiotice informatizada. Para integrar o sistema é a mesma coisa, né? Se eu vou integrar coisas ruins para continuar com uma coisa ruim, né? Então, eu preciso ter confiança naquilo que eu tenho, nos processos, né? E eu tenho que ter clareza nas relações clientes-fornecedor e nas responsabilidades, né? Para dar exatamente também essa confiança, né? Então, vejam, tudo isso, eu tenho que me perguntar como estão essas coisas, né? Para decidir se vale a pena ou não. Legal? Ufa, falei bastante. Vamos conversar? Microfone aberto. Quem quiser falar, dar depoimentos a respeito da sua integração, perguntas para mim a respeito. Bom, o que vocês quiserem. Bora. Vou até descompartilhar aqui a tela.
Beleza. Bom, já tenho vocês aqui na minha tela. E aí, alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui. Alexandre, boa noite. Adão da Paranoá. Diga, Adão. Boa noite. Atualmente, na cadeia automotiva, a gente está com muita dificuldade com relação às exigências que as montadoras estão fazendo agora, com relação às certificações na ISO 14001 e 45000 em algumas delas, né? O mercado hoje não está preparado. Na sua visão, o mercado hoje, as empresas estão preparadas para esse nível de exigências? Não sei, eu não sei responder se as empresas no geral. Você vai ter empresas que estão, empresas que não estão, né? Normalmente, a sequência é qualidade primeiro, meio ambiente, saúde e segurança depois, né? E uma das coisas que faz muita diferença, né? Na qualidade isso é um pouco diferente, né? À exceção de alguns produtos que têm requisitos legais muito específicos, né? E normalmente quando você já está no mercado, você já cumpre esses requisitos. Em meio ambiente, saúde e segurança, as empresas podem estar no mercado não cumprindo os requisitos legais de meio ambiente e de saúde e segurança, né? E aí é que a porca torce o rabo, né? Por quê? Porque quando vem o organismo certificador, né, é uma das coisas que ele vai ver. Se você tiver um problema grave de legislação, ele não vai aceitar que você atinja, que você seja certificado, né? Veja, então o problema não é a norma. Se você falar assim, do ponto de vista da norma, então, né? Qualquer um que tenha alguém treinado em ISO 9000 pode treinar o seu pessoal em ISO 14001, que vai ter a condição também, né? Em termos de saúde e segurança, é a mesma coisa. Quer dizer, uma vez eu fui fazer uma auditoria na certificação OSAS, saúde e segurança na época, né? Lá já eram certificados 14.000, fui lá para fazer a certificação de saúde e segurança. E a certificação inicial são 2 estágios, né? Primeiro estágio, segundo estágio. Cheguei lá no primeiro estágio, a parte elétrica deles estava... Né, assim, ele já tinha mudado a norma de saúde e segurança de elétrica, NR10, já tinham vencido todos os prazos e eles não tinham feito nada ainda. Aí eles me apresentaram um plano de 5 anos e não tinha nem orçamento. Eu virei para eles e falei, cara, como é que você vai certificar? Né? Não é que você já tem que estar 100% cumprindo a NR10 para ser certificado, né? Mas você precisa, pelo menos, ter um orçamento e ter um plano de investimento para isso e eu ver que o plano de investimento está funcionando. Né? Então, eu acho que essa é a questão, né? E isso pega muito mais forte em meio ambiente, saúde e segurança do que nas outras normas. Né? É claro que as mudanças da legislação de saúde e segurança, né, para uma coisa mais de gestão de riscos, né, torna a linguagem muito próxima da ISO 45001 e isso vai ajudar, né? Agora, o que acontece é que muitas vezes o pessoal por exemplo, quando fala, falta qualificação de consultor, né? Eu não sei como é que são outros consultores, né? Que eu também não conheço muitos concorrentes, né? Mas, assim, uma vez um cliente meu o meu contrato era ISO 14001. Então, sistema de gestão, procedimento, normas, treinamento, responsabilidade e tal. Aí, eu cheguei um dia lá e ele falou assim, Alexandre, estou com um problema, que é o seguinte, a minha licença da CETESB falava que eu tinha que ter um lavador de gases. Ele não está instalado, mas eu descobri que eu tenho ele. Então, eu vou ter que chamar uma empresa para reformar e instalar. Só que eu não tenho a menor ideia de como eu converso com esse cara. Então, eu marquei a reunião para hoje, tá? Então, você vai participar da reunião e vai me ajudar a conversar com o cara do lavador de gases. Né? Porque eu sou engenheiro químico, tenho experiência com isso, já, né? Eu trabalhei na Bosch, instalou lavador de gases. Né? Então, a gente tinha, né? E a gente está auditando toda hora, então está toda hora mexendo com isso, né? Mas não é todo consultor que teria essa condição, não. Né? De conversar sobre um projeto
de instalação. Isso talvez o mercado tenha essa dificuldade, né? Que nem sempre o cara que faz, né, que entende de lavador de gases, entende de 14 mil. E nem sempre o cara que entende de 14 mil entende de lavador de gases, né? Então, às vezes falta essa conversa. E aí não tem dentro da empresa, ela tem que buscar fora, né? E eu não sei se o mercado tem isso, né? Me parece que são dois mundos um pouco separados, desconexos, né? Não sei se é essa percepção que os outros têm aí. Isso é a minha percepção, é a minha opinião. Legal, é isso? É isso aí, obrigado. Bom, mais chat aqui, olha só. O Edgardo, colocando aqui, na minha experiência, o setor automotivo, se a empresa tem dificuldade de integração, um bom passo é integrar a saúde e segurança no primeiro estágio, depois integrar com o sistema da qualidade. Quer dizer, Edgardo, você está falando de mexer primeiro meio ambiente e saúde e segurança, as duas, depois integrar com a qualidade. É isso? Entendendo que é isso? Veja, são estratégias possíveis, né? E não tem mágica, né? Às vezes as pessoas gostam de uma resposta simples. Qual que é o melhor método, né? Cara, a realidade das empresas é tão diferente, né? Em termos de recursos que tem, em termos de política interna, em termos de exigência de cliente, etc. Né? Por exemplo, eu já tive cliente que colocou as 3 normas no mesmo tempo. Ele não tinha nenhuma certificação, pôs as 3 de uma vez. Né? Bom, foi uma escolha. E para ele foi uma escolha boa, porque ele tinha pessoal para isso. Né? Ele tinha lá as facilidades internas para isso, mas tem cliente, cara, não consegue fazer uma norma. Se a empresa tem dificuldade em uma, vai fazer 3 ao mesmo tempo. Né? Depende da empresa já ter, por exemplo, área de meio ambiente de saúde e segurança estruturada. Tem empresa que às vezes não tem nem o número certo de técnicos de segurança. Aí o técnico de segurança, ele, além de ser técnico de segurança, ele faz papel de recurso de RH, ou de manutenção predial, ou de alguma outra coisa, né? Gente, né? Qual a condição que vai ter de trabalhar numa integração de 3 normas ao mesmo tempo? Né? É difícil. Né? O Mário está dizendo, olha, caso não tenhamos colaboradores qualificados nas 3 normas, deveremos ter um nível de mobilização muito grande da empresa, pois deveremos envolver colaboradores de diversas áreas no mesmo momento, dificultando o SGI. Mário, eu tenho uma postura pedagógica como instrutor, como professor, como consultor, que como consultor eu acho que o meu papel é de produzir conhecimento, né? Não é tanto de... Claro, vamos escrever um procedimento a 4 mãos, vamos escrever um procedimento a 4 mãos, mas de jeito que na próxima vez ele não precisa de mim. Essa é a ideia. Né? Por isso que eu acho que é muito importante o treinamento on the job. Né? Veja, porque uma coisa é a pessoa ser qualificada na norma, né? E no pé da letra da norma e ver assim, o que a norma exige. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa desenvolver uma coisa que nem todo mundo tem formação escolar, às vezes, para isso. A nossa educação não é boa para isso, né? De entender problemas complexos. O que são problemas complexos? São problemas com mais de 2 variáveis. Você tem 3, 4, 5 variáveis de entrada, com 3, 4, 5 variáveis de saída. Uma coisa que depende da outra, que depende da outra. Né? E as pessoas, para raciocinar essa amarração, né? Poxa, a pessoa tem que pensar, o engenheiro tem que pensar que, olha, né, na hora que eu vou trazer um equipamento novo, quais são as consequências disso no sistema? Né? Sistema da qualidade, bom, trazer equipamento novo, no manual, fazer manutenção preventiva, treinar os funcionários, fazer a capabilidade, fazer a PQP e tal. É isso. Espera aí. Licença da CETESB. Produtos perigosos, resíduos que essa máquina gera. Né? Temos saúde e segurança. Né? A NR12 dela, e não é só a NR12, porque já pode... Entendeu? Tem, em termos de instalação, né?
que risco de instalação isso gera, precisa de água, precisa de esgoto, precisa de, né, precisa de exaustão. Então, veja, você tem ligação, né, ligações, né, muito mais variáveis, muito mais coisas para enxergar, muito mais gente para falar. Você tem que ter uma agilidade de comunicação, que às vezes é mais importante do que saber o pé da letra da norma. Né? Eu acho que o pé da letra da norma tem algumas pessoas que precisam saber, né? Quem escreve o procedimento, quem aprova o procedimento, né? Os auditores internos, ok, tem que saber. E veja, ser capacitado na norma não quer dizer saber a norma de cor. Quer dizer saber manusear a norma e entender o que está escrito. Né? Então, capacitação, para mim, tem esse outro sentido. Né? Se você trabalha capacitação nesse outro sentido, né, eu acho que a chance de integrar o sistema é maior. E aí não precisa atrasar o sistema, não precisa deixar de integrar por causa disso, não. Eu acho que essa é uma postura que, do ponto de vista de processo, de estratégia de implementação, é importante. Tá? Aí pode dar certo. Quem mais? Muito bem. Microfone. Alguém com alguma pergunta, algum depoimento de como que é na sua empresa? Gostaria de comentar, de facilidades, de dificuldades? Não? Já passamos bastante do tempo, né? Acho que o pessoal já está preocupado com o tempo. Mas legal. Muito bom. Podemos encerrar, então? Então, estamos encerrando. Boa noite. Renata, muito obrigado pelo seu apoio. Né? Vou colocar as minhas palmas aqui também. Né? Minhas palmas. Obrigada a você, Alexandre, pela participação, pela contribuição com o IKEA. Até a próxima. Eu já tenho uma agenda aqui para um próximo webinar. Fiquem atentos. Um abraço. Um abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.